As memórias, agora há pouco a gente falou a respeito dos gêmeos, né? Como é a memória para gêmeos. E também existem as situações dos siameses, que são pessoas que nascem com os corpos juntos. O importante saber aqui é que ninguém, absolutamente ninguém, tem memórias parecidas. No total, a gente tem similaridades, a gente tem possibilidades de pensar algumas coisas da mesma forma, mas cada indivíduo é único, cada indivíduo tem a sua mentalidade, o universo é mental, então não existe dois seres com a mesma mente. O que existe são pessoas que vivem as mesmas coisas, têm as mesmas experiências e têm pensamentos parecidos, mas nunca de nenhuma forma idênticos, parecidos apenas. Bom, quando a gente fala de memórias, de técnicas de reestruturação, por exemplo, reestruturação cognitiva, essas técnicas comumente elas são empregadas em terapias, né, cognitivos comportamentais, que podem ser eficazes para melhorar essa reestruturação cognitiva de pessoas que tiveram um acidente, de pessoas que tiveram doenças, de pessoas que por algum motivo tiveram as suas memórias abaladas. Terapias baseadas em terapias de psicanálise, terapias de aceitação, terapias de meditação e yoga. São várias as técnicas que podem ser utilizadas para auxiliar, mas nenhuma dessas técnicas vai poder ter resultado se a pessoa que está envolvida neste processo não quiser ter este processo garantido. Porque a nossa mente, como eu falei no outro vídeo, quando a gente não pensa, ela coloca coisas no lugar e ela cria coisas no lugar. O nosso subconsciente, ele cria coisas que dão a impressão pra gente que é uma certeza absoluta. Então não é que tem duas pessoas na nossa mente, não é isso. Somos nós mesmos que não conseguimos viver sem pensamentos. E então, quando nós não temos, a gente cria. Por isso que tem aqueles ditados que dizem, quando você não está pensando nada, você está pensando em tudo. Não adianta você falar assim, não quero pensar em nada, não quero pensar em macaco, e começa macaco cair de todo lado. Então, a não ser que você tenha uma capacidade muito grande de concentração, você não vai conseguir deixar o seu pensamento totalmente em branco. Existem possibilidades disso acontecer? Quando você sente orgasmo, quando você está num perigo muito grande ou quando você está numa adrenalina muito grande, porque aí o teu corpo precisa se preparar ou para fugir ou para explodir, e então você não pensa em nada. O pensamento é um processo que é cheio de informações. Para que serve o nosso pensamento, né? Ele soluciona problemas, raciocínio, ele faz com que a gente reflita. E o pensamento e a memória, eles estão profundamente meu pai do céu, interconectados. Tá vendo? Isso é o problema de memória, a idade. Eles estão interconectados. Como que isso funciona? A nossa capacidade de pensar é fortemente apoiada pelas informações que são armazenadas na nossa memória. Por exemplo, resolver um problema, assim, um problema matemático, por exemplo, a gente utiliza memórias que são de procedimentos matemáticos, né? É a memória procedural. E fatos específicos sobre números, memória semântica, inversamente a gente vai utilizando tudo isso para que o nosso pensamento produza e processe isso que a gente quer para que isso aconteça. Uma diferença chave entre o pensamento e a memória reside nas suas funções. Por quê? Porque a memória, ela é essencialmente receptiva e retentiva, e funciona, né, como repositório do que foi aprendido e experimentado. Já o pensamento, por outro lado, ele é ativo e construtivo, permitindo-nos interpretar informações, formular hipóteses, imaginar cenários futuros e resolver problemas. Esse pensamento que tem essa característica ativa e construtiva falta nas pessoas que têm autismo e em algumas pessoas que têm microcefalia. Não é possível saber o que acontece, mas essas pessoas não conseguem ter essa ativação, não conseguem lidar com esses improvisos, não conseguem fazer essa resolução de problemas e faz com que elas dificilmente consigam vivenciar todas as coisas dos seres humanos, né, sozinhas. Em resumo, embora o pensamento e a memória sejam processos cognitivos que trabalham de mãos dadas para nos ajudar,
a navegar pelo mundo, eles desempenham papéis extremamente distintos, mas se ajudam entre si. A memória, ela funciona como substrato sobre o qual nossas capacidades de pensamento operam, fornecendo o conteúdo necessário para que possamos entender, aprender e criar. Na verdade, nesse mundo aqui está tudo criado, mas a gente precisa vivenciar para poder ter aquilo que já está criado. Os testes frequentemente fornecem feedback imediato, né? Ou seja, quando você faz testes com psicólogos, com psicanalistas, com neuropsicopedagogos, com psiquiatras, você já consegue ter aí uma referência, mas é uma referência, mesmo porque eu sou partidária de que o ser humano, ele consegue se boicotar até nos testes, né? Outra coisa também, às vezes você vai fazer o teste num dia que você tá legal, sai bom, você tá ruim, esse teste não vai ser bom. Então tomemos muito cuidado com a rotulação. Ninguém é um rótulo, as pessoas mudam o tempo inteiro, a neuroplasticidade ajuda nisso e é muito difícil uma pessoa viver de um único teste. A prática de teste não é apenas uma ferramenta avaliativa, mas também uma estratégia de aprendizagem poderosa que pode melhorar significativamente a retenção de informações a longo prazo. Ou seja, é um teste para que você melhore, mas não pode ser o seu rótulo. Recuperação de memórias. O que são recuperação de memórias? A recuperação de memória, ela é o funcionamento, esse funcionamento psicológico e cognitivo atua como ponte, né, entre as experiências passadas e as experiências presentes. Esse processo, ele é caracterizado pela ativação de redes neurais que representam memórias anteriormente codificadas e influencia por uma matriz diversificada de fatores esses mecanismos das memórias de hoje. Esse processo de recuperação, ele é medido ou colocado, feito pela reativação de padrões específicos de atividade neural que foram envolvidas na codificação original da memória. Então, essas redes neurais, elas abrangem, assim, múltiplas regiões do cérebro, incluindo o hipocampo, que é crucial para a memória declarativa, e o córtex pré-frontal, que é importante para a recuperação das memórias de forma consciente. Esse ambiente ou contexto, né, no qual a informação foi originariamente aprendida, pode facilitar a recuperação. Ou seja, quando você leva uma pessoa naquele lugar onde aquilo aconteceu, tudo que está ao redor faz com que essa pessoa possa reaver essas memórias. Por isso que eu bato sempre no que, quando a pessoa tem como característica do Alzheimer a demência, ela precisa de música, ela precisa de dança, ela precisa de receita, ela precisa de comida, ela precisa ser ativada no paladar, no olfato, na audição, no tato. Ela precisa ser reativada em todas as suas sensações para que ela reative o seu pensamento, né? O estado emocional do indivíduo, tanto no momento da codificação quanto da recuperação, pode afetar significativamente a acessibilidade dessas memórias. Então, isso é muito importante. Durante a reconsolidação da memória, é importante que exista a cognição, que as pessoas estejam passando por várias etapas das quais ela já tenha vivido, né? Esse método, ele envolve revisar o material que a pessoa viveu, as fotografias, os lugares onde morou, os vídeos, sabe? Ela tem que relembrar isso de uma forma bem ampla, para que nada passe desapercebido. Bom, a estratégia que a gente mais usa e que se alinha, né, aos princípios da técnica conhecida como distribuição do estudo ou distribuição da prática, baseada na teoria do espaçamento, tem como abordagem alguns benefícios, né? O que ela faz? Ela estuda as sessões mais curtas distribuídas ao longo do tempo e tem uma capacidade de fazer com que as pessoas retornem às suas aprendizagens. Então, a teoria do espaçamento, ela busca a compreensão para que essas pessoas possam ter múltiplas oportunidades dentro do seu cérebro. Elas têm que ter memórias que darão informação para as suas memórias de longo prazo. E aí eu te pergunto, como vão suas memórias? No que você pensou hoje ou ontem, que neste momento você já não se lembra?